Você já ouviu falar sobre o foguete V2? O foguete V2, também conhecido como Arma de Vingança 2, é uma verdadeira maravilha da história. Este míssil balístico guiado de longo alcance, desenvolvido pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, é realmente fascinante. Imagine, foi o primeiro de seu tipo, abrindo caminho para a era dos mísseis modernos. Originalmente conhecido como A4, o V2 foi usado como uma arma de vingança pelos nazistas, direcionando-o principalmente contra alvos britânicos e belgas, como retaliação a IOS bombardeios aliados em cidades alemãs. O nome Vergeltungswaffe 2 é bastante sugestivo, não acha? O V2 era uma evolução do V1, uma bomba voadora que voava como um avião a jato. Mas este foguete balístico guiado levou a tecnologia a um novo patamar. Além disso, o V2 entrou para a história como o primeiro objeto artificial a cruzar a linha Kármán, o limite que define o espaço, com seu lançamento em junho de 1944. Que conquista incrível! Tudo começou com os estudos de pós-graduação de Wernher von Braun, que chamou a atenção da Wehrmacht para a pesquisa sobre foguetes de longo alcance. Ele e outros engenheiros desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento deste projeto na estação experimental do exército alemão em Peenemünde. O verdadeiro nome do foguete era Agregat 4, ou simplesmente A4, mas o nome Vergeltungswaffe 2 pegou graças a Joseph Goebbels, o ministro da propaganda da época, devido ao propósito retaliatório do míssil. Em relação à tecnologia por trás do V2, ele usava uma mistura de etanol e água como combustível e oxigênio líquido como comburente. O uso da água tinha várias finalidades, como reduzir a temperatura da chama, agir como refrigerante e aumentar o empuxo. Uma verdadeira engenhosidade. O foguete também foi pioneiro em termos de controle de trajetória, usando lemes externos e palhetas internas no jato de exaustão, controlados por um computador analógico. Imagina a complexidade disso na época. Os foguetes V2 causaram grande destruição e perda de vidas, com ataques resultando na morte de milhares de civis e militares. Após a Segunda Guerra Mundial, Wernher von Braun foi transferido para os Estados Unidos, onde sua expertise em foguetes foi usada na corrida espacial e no desenvolvimento dos foguetes que impulsionaram as missões Apollo à Lua. Pode parecer surpreendente, mas antes do V2, nenhum foguete grande havia deixado o solo, e o desafio de projetar algo tão complexo era enorme. O V2 pesava 14 toneladas, era lançado a 80 km de altitude e desenvolvia um incrível 500 mil de cavalos vapor para impulsioná-lo. Todo esse projeto tinha uma importância estratégica enorme para os nazistas, pois buscavam uma arma milagrosa que pudesse mudar o curso da guerra. Infelizmente, causou muitas mortes e destruição no processo. Mas o legado do V2 é inegável. Sua tecnologia foi a base para a corrida espacial e contribuiu significativamente para o desenvolvimento de foguetes usados nas missões espaciais históricas, como a missão Apollo que levou o homem à Lua. Uma verdadeira história de curiosidade e engenhosidade em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. Ora, vamos embarcar em uma jornada intrigante pelos anais da história, onde planos grandiosos foram concebidos, mas nunca se concretizaram. Imagine isso, uma plataforma de lançamento rebocada por um submarino. Sim, você ouviu direito, um submarino que poderia lançar mísseis balísticos. Essa ideia maluca, que pode parecer saída de um filme de ficção científica, foi realmente testada com sucesso. O projeto, conhecido pelo intrigante codinome Prüfstand 12º, ou Estante de Teste 12º, também chamado de Foguete U-Boot, tinha como objetivo permitir que um submarino lançasse mísseis V2 em direção às cidades dos Estados Unidos. Isso era uma ameaça real durante a Segunda Guerra Mundial, embora, para ser sincero, teria exigido um esforço considerável e teria causado apenas efeitos limitados. Acredite ou não, Hitler e seu fiel arquiteto Albert Speer chegaram a fazer discursos sobre esse plano em julho de 1944 e janeiro de 1945, respectivamente. No entanto, vale mencionar que a Alemanha não tinha a capacidade real de realizar essas ameaças. Os Estados Unidos tinham algo chamado Operação Teardrop para enfrentar essas ideias mirabolantes. Após a guerra, quando o pó da batalha começou a assentar, algumas histórias surpreendentes emergiram.
Por exemplo, enquanto estava sob custódia britânica, Walter Dornberger, uma figura-chave nesse projeto, chegou a implorar ao próprio Hitler que parasse de promover a Arma V, argumentando que não havia mais o que esperar de uma tonelada de explosivos. A resposta de Hitler? Bem, ele disse que talvez Dornberger não esperasse mais, mas ele definitivamente esperava mais. E aqui está outra reviravolta curiosa. Mensagens descriptografadas da embaixada japonesa na Alemanha revelaram que 12 foguetes, Finto 2 desmontados, foram enviados para o Japão. Esses foguetes partiram de Bordeaux em agosto de 1944 em submarinos de transporte, chegando a Jacarta em dezembro de 1944. Um especialista civil em F-2 até estava a bordo do U-234, que tinha destino no Japão em maio de 1945, quando a guerra terminou na Europa. O destino final desses foguetes F-2 permanece um mistério intrigante. Agora, com a guerra terminada, começou uma corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética para capturar engenheiros alemães e recuperar o máximo possível de tecnologia F-2. 300 vagões carregados de peças V-2 foram apreendidos e enviados para os Estados Unidos. E isso incluiu 126 dos principais projetistas, incluindo nomes famosos como Wernher von Braun e Walter Dornberger. Eles eram a joia da coroa dessa operação secreta, conhecida como Operação Paperclip. Esses engenheiros alemães, agora sob custódia dos EUA, desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento dos foguetes Fi-2 para fins militares e civis. A influência desses foguetes foi muito além da guerra. Eles estabeleceram as bases para os futuros mísseis de combustível líquido e lançadores espaciais. O que começou como uma arma de guerra, logo se transformou em um trampolim para a exploração espacial. Na Grã-Bretanha, a Operação Backfire realizou testes com mísseis V-2 em 1945. E os engenheiros envolvidos concordaram em se mudar para os Estados Unidos após a conclusão dos testes. Esses experimentos geraram um relatório detalhado, incluindo toda a documentação técnica do foguete, que foi publicado em janeiro de 1946. Os Estados Unidos também realizaram testes de lançamento de foguetes V-2, inclusive do convés do porta-aviões USS Midway. O lançamento bem-sucedido do foguete V-2, com braços dobráveis que o impediam de cair, marcou um momento notável nessa jornada pela tecnologia de foguetes. A União Soviética, por sua vez, capturou alguns V-2 e até mesmo contratou engenheiros alemães para trabalhar em seus programas de foguetes. O resultado foi o lançamento do R-1, uma duplicata do V-2 fabricada na União Soviética. A equipe alemã, sob supervisão indireta de Sergei Korolev, contribuiu significativamente para os avanços soviéticos em mísseis. Na China, o primeiro míssil Dongfeng chinês, o DF-1, foi licenciado como uma cópia do R-1 soviético, mostrando como a tecnologia do V-2 teve impacto global. E aqui está a reviravolta final. O próprio Wernher von Braun, detido pelos nazistas durante a guerra por suas visões futuristas sobre viagens espaciais, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento dos programas espaciais dos Estados Unidos. Ele acreditava que os foguetes não eram apenas armas, mas veículos para futuras explorações espaciais. Assim, esses foguetes, V-2, que começaram como uma ameaça de guerra, acabaram influenciando profundamente a exploração espacial e estabelecendo as bases para a conquista do espaço. Eles continuam sendo peças intrigantes da nossa história, com exemplares em exposição em museus ao redor do mundo, incluindo o Deutsches Museum em Munique, onde você pode ver um foguete completo, e o Museu da Força Aérea Americana em Ohio, onde outro exemplar está em exibição. Enquanto exploramos esses eventos fascinantes do passado, é importante lembrar que, muitas vezes, até mesmo os planos mais mirabolantes podem deixar um legado duradouro e surpreendente. Obrigado por assistir. Por favor, deixe um like, comente o que achou do vídeo e compartilhe. Até a próxima!